O início de trabalho do técnico Jorge Sampaoli está irregular em termos de resultado. Mas dentro de campo, várias mudanças já podem ser observadas e podem ser confirmadas através da sequência desses primeiros jogos de seu trabalho. Vamos abordar as mudanças, tudo que o Sampaoli mudou. Será que ele é pardal? O que ele faz? Qual é o sentido do que ele fez? Então vem comigo para falar de tática sem tatiquez. E eu lembro a você que membros do canal do Falso 9 têm acesso ao nosso canal de WhatsApp. Lá na transmissão do WhatsApp eu faço a transmissão com comentários táticos de todos os jogos do Flamengo. Você pode obter isso a partir de R$5 por mês. Vamos convir que não é um negócio tão caro, né? E você pode contribuir com o meu trabalho, além de participar de chat, sugerir pautas. Chega lá, vai fomentar meu trabalho, vai me ajudar e vai poder estar por dentro do que está rolando taticamente dos jogos, através dos meus comentários em todos os jogos do Flamengo. E vamos lá falar sobre o trabalho do Sampaoli no Flamengo e tudo o que já mudou, tudo que tem a cara do Sampaoli já mudou nesse início de trabalho. E por que mudou? Também é importante falar o porquê. Primeiro, a saída de bola, né? Nos últimos anos, o Flamengo vinha usando, quando iniciava o trabalho com os técnicos portugueses, uma saída de bola 3+2 com 2 volantes aqui e a tentativa de estimular o passe vertical. Agora, a estratégia de saída de bola é o 3+1. Os 3 zagueiros, ou 3 jogadores que fazem a saída de 3, e um dos volantes aqui de costas. Mas esse volante que fica de costas, ele não está ali para poder receber essa bola na maioria das vezes. Na maioria das vezes, ele está ali para quê? Para obrigar o adversário a posicionar um jogador fechando o meio e também um outro nas costas do volante. A ideia não é tocar a bola para esse volante, mas que ele faça o adversário fechar o meio para que o time possa sair pelas laterais. Quando faz essa estratégia do 3+1, geralmente espeta os jogadores que estão jogando abertos, que podem ser alas ou não, mas nesse momento eles trabalham como ala, nesse momento ofensivo ou meia, né? E aí esses jogadores ficam mais altos quando faz essa saída 3+1 com os 3 zagueiros ou jogadores que fazem essa saída, mais esse volante. Mas essa saída 3+1 ela também pode acontecer através do goleiro, com o goleiro fazendo a saída de 3 com os 2 zagueiros. Nesse caso, geralmente os laterais ficam mais baixos. Qual é a ideia dos laterais ficarem mais baixos? É atrair um pouco o adversário. Então, essa variação ela é encontrada para determinados adversários aonde o Sampaoli identifica que precisa abrir espaço por dentro. Abrir espaço entre o ponta do adversário e o lateral daquele adversário. Essa saída também acontece eventualmente sustentada, que é essa saída com os 2 zagueiros e os 2 laterais mais baixos sem a participação do goleiro. Nesse caso, corre-se um pouco de menos risco sem usar o goleiro na saída, mas também a vantagem é um pouco menor, tendo em vista que o goleiro é um homem livre. Por isso que quando faz a saída sustentada, ele procura ter um goleiro. E, de novo, esse volante, que é o Thiago Maia ali, é muito menos exigido do que era com os portugueses. Essa figura do volante central é muito menos exigido porque ele está ali, na verdade, para dar um apoio, para servir como sombra, para puxar a marcação por dentro e abrir espaço para os passes por fora. Aqui no jogo contra o Botafogo, o Santos evoluiu muito mais com a bola. A ideia era o quê? Era atrair. Como o Botafogo não estava marcando muito alto, o Flamengo ficava dobrando a aposta e dobrando a aposta e dobrando a aposta, para tentar obrigar, atrair a atenção desses jogadores e avançar. Isso deu certo por alguns minutos, depois deixou de dar certo, também deixou de ser feito, e o jogo acabou não tendo um bom resultado, mas em termos de produção, até teve uma quantidade grande de chances criadas. O Luiz Castro depois falou sobre essa saída e eu publiquei um vídeo sobre isso que você pode conferir clicando aqui no banner. Quando o time progride, né, à frente dessa saída, eventualmente forma-se um losango, onde um dos atacantes baixa por dentro e os 2 meias fazem esse trabalho.
Uma coisa interessante que você está ouvindo muito por aí, com certeza, é o quê? Pô, nesse time do São Paulo, os zagueiros armam o jogo. Isso é uma verdade, sim, mas isso não precisa ser tratado de forma pejorativa. A ideia dos zagueiros com a bola passa muito por ver o jogo de frente. O time que vinha sofrendo com o Vitor Pereira sofria de tentar fazer o jogo por dentro, ligar o jogo do zagueiro ao volante. Isso também era uma característica do Jorge Jesus. Jorge Jesus, porém, tinha o William Arão e Gerson. O Thiago Maia é um cara que não se comporta tão bem para fazer esse jogador de costa. E ao não trabalhar bem de costas, ele acabava caindo em todos os aspectos do jogo dele. Agora, ele até está crescendo discretamente de produção. Por quê? Porque não recebe mais essa bola de costa. E o time o tempo inteiro vê o jogo de frente. Isso é uma característica do futebol sul-americano. Então, é natural que os zagueiros progridam com a bola para atrair marcação, gerar homem livre de frente, e aí sim passar a bola para esses médios, né? Que no caso são interpretados por Gerson, ou Vidal, ou Everton Ribeiro, dependendo de quem tiver em campo. Para Pulgar jogou contra o Racing assim, tá? É muito comum utilizar um dos laterais como um cara dessa base, dessa saída de três, e empurrar o outro lateral para fazer um congestionamento da outra zona. Então a gente está acostumado a ver o time do Sampaoli progredindo e, ao progredir, puxando um lateral e congestionando o lado oposto. A ideia de congestionar o lado oposto é atrair também os marcadores do lado oposto e abrir espaço para ser atacado pelo meia, pelo médio. E aí reside grande parte do crescimento de produção do Gerson, que infelizmente se lesionou. O Gerson vinha somando pontos para o Sampaoli, vinha sendo o Sampaoli dentro de campo, porque sabia identificar bem, estava acostumado com o estilo e é um jogador de muita força. Então essa capacidade física do Gerson de fazer esse ataque ao espaço e de aguentar o primeiro tranco no corpo estava ajudando demais o trabalho do Sampaoli. Mas essa característica é latente e ela continua sendo tentada. Aqui um exemplo com o Ayrton Lucas e a mesma dinâmica, um lado congestionado e o outro com espaço sendo atacado. Faltam mais jogadores de força no elenco para que isso dê mais certo. Caso tivesse, provavelmente daria. A estrutura, ela pode variar entre o 3-1-6 e o 3-2-5, depende do posicionamento dos médios. E aqui a gente pode ver que é um time que busca a superioridade numérica no centro do campo. E essa superioridade muitas vezes é obtida através do ataque dos zagueiros ao espaço. Uma coisa que a gente cobrava muito aqui no canal e acontecia pouco com os outros treinadores. Vejam como é padrão, até a mão levantada é igual, né? O Fabrício Bruno é um jogador que cresceu bastante nesse sentido. Eu sempre critiquei a capacidade do Fabrício Bruno com bola, mas ele tem crescido com o Sampaoli ao identificar esses espaços e ter coragem de atacá-los. E isso tem acontecido e tem feito ele crescer de produção. Tem fundamentos que, de fato, ele não tem, dificilmente vai aprender. Mas, dentro do que tem o elenco, o Fabrício Bruno tem conseguido crescer nesse sentido. E até deu assistência, né? Então, quando faz isso, acaba empurrando mais o adversário para trás e sendo o homem livre. Caso ele não seja o homem livre, outro jogador será, porque ele vai atrair a marcação e vai libertar algum de seus colegas. E nisso também reside uma das necessidades do zagueiro jogar de frente. Então, o zagueiro arma o jogo? Até que sim. Quer dizer que ele é o meia do time, o clássico camisa 10? Não, o clássico camisa 10 vai estar dentro do bloco, aonde ele tem que estar para gerar dificuldade e gols a favor do time. E não à toa, nesse mesmo jogo contra o Botafogo, o Everton Ribeiro fez talvez um dos melhores 45 minutos da sua carreira, apesar dos seus colegas não terem convertido as chances e gerado esses números para ele. Por quê? Porque ele encontrava muito bem esses espaços após a progressão dos seus colegas zagueiros, né, que acabavam libertando para que ele encontrasse espaço na frente da área e fazer as suas mágicas. A estrutura, já numa área de finalização, ela é esses dois triângulos. É uma estrutura moldada para trabalhar com dois atacantes. Então, é uma estrutura que favorece o trabalho, por exemplo, do Gabigol. Não favorece tanto, talvez, o do Pedro, porque o Pedro acaba sendo um cara que prefere ser o atacante referência, o atacante único na área, aquele cara que ocupa a área e enche a área, tanto de
tanto com ele próprio quanto com marcadores, e joga de costas, sustenta essas costas. Já o time do São Paulo é um time que gosta de atacar o espaço e gosta e tá jogando com 2 atacantes. Se o Bruno Henrique estiver bem de novo, ele também vai ser favorecido pela tática. Como ainda não está, e tem sido utilizado em contextos distintos, acaba que ele está sendo aproveitado pela ponta, o que não é muito a dele ali, não mais há muito tempo. É um time que busca, quando não consegue enfiar a bola por dentro, busca a linha de fundo e consegue preencher a frente da área. Aqui um gol anulado do Gabigol, com a frente da área bem preenchida, mas isso não é só nesse jogo, nem só nessa ocasião. Isso aconteceu várias vezes. Então os dois atacantes, eles muitas vezes estão nivelados. E muitas vezes, como o Pedro tem a característica de apoio, o posicionamento médio do Gabigol fica até mais avançado do que o do Pedro. Defendendo, é um time que costuma fechar, que gosta de fechar os lados do campo, para obrigar o adversário a jogar por dentro. Assim, ele fica mais compacto no aspecto longitudinal, ou seja, com menos largura defensivamente para proteger a baliza, que é realmente onde conta ponto para o adversário. E aí, contra o Nublense, chegou a fazer um gol a partir dessa marcação alta, obrigatoriedade de passe por dentro, combate e gol. Defendendo, não tem linha de 5. Mesmo quando joga com um ponta na ala direita, teoricamente, ou na ponta direita, esse cara ele pode até fazer uma perseguição ou outra, pode até acompanhar um lateral adversário ou não. Mas, via de regra, a estrutura é de 2 linhas de 4. E quando atua com 3 zagueiros de origem, um dos zagueiros faz a lateral, como o Fabrício já fez, como o Léo Pereira já fez. Então, o resultado pode até não ter acontecido ainda, mas se trata de um time que já mudou muito. Mudou na estrutura, mudou na forma, mudou nas premissas. É um time que hoje joga mais lateralmente, é um time hoje que ama mais ter contato com a bola e ainda enfrenta dificuldades para lutar contra talvez essa natureza da trocação, essa natureza de acelerar todas, que esse grupo já provou que não é mais capaz de fazer dessa forma, ou que essa não é a melhor forma no momento. Então, São Paulo ainda luta para implementar suas ideias, para amadurecer essas ideias e acaba já conseguindo implantar várias delas. No aspecto estrutural, isso é claríssimo. No aspecto já de teorias e preferências, isso também acontece através da maior presença dos passos laterais, a saída de jogo pelos lados do campo e não mais por dentro com esse volante de costa, os zagueiros conduzindo bastante a bola para atacar os espaços e libertar colegas, e os 2 atacantes na estrutura dos 2 triângulos na frente para tentar preencher muito a área e especialmente empurrar a defesa adversária para fora, para dentro da área, para abrir espaço na frente da área em jogadas de linha de fundo. Então é um time que já tem muitas ideias e pode aperfeiçoar essas ideias com mais peças, porque tem demonstrado fragilidade no seu elenco, e também com uma melhora no convencimento e dos resultados. Os resultados acontecendo vão aumentar a confiança do elenco e vão aumentar a confiança do ambiente Flamengo, que envolve a torcida, que envolve a imprensa. Os moleques estão jogando pouco. Pô, será que essa é a hora dos moleques jogarem? Dos moleques começarem partidas? Quem colocou o Flamengo nessa situação foram os medalhões. E eu acho que eles que ganham o suficiente para tirar. Colocar os moleques exige bastante responsabilidade. A gente pode ver o que já está acontecendo com o garoto Wesley, que está tendo um ótimo desempenho, mas falhou em 2 lances capitais que geraram resultados negativos recentes. Já tem sofrido muitas cobranças bem acima do tom na internet. Então, o Flamengo precisa ter cuidado, e a gente tem que ter cuidado com o que deseja. Não adianta encher o time de moleque e perder esses moleques amanhã ou depois. Precisa fazer isso de forma gradual, depois de um processo de um sistema já amadurecido. O sistema amadurece a cada jogo, e não são todos os jogos que foram bons, mas todos os jogos demonstraram um padrão, e esses padrões animam, tá bom? Então, muito obrigado, e eu fui.